Paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, amém? Então, somos privilegiados, né? Estamos aqui praticamente no último domingo do ano, mês de dezembro, para lermos mais uma vez um texto profético, um texto que nós trabalhamos o ano todo, mas não vamos parar de ler, né? Nem de buscar entendimento, porque a palavra de Deus se renova dia após dia nas nossas vidas. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 54, porque nós não paramos. Se eu fosse contar os testemunhos e as bênçãos de Deus nesse processo de alargar o espaço da tenda, eu posso dizer que desde o acampamento de jovens, que o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra a respeito de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e o bispo Paulo falou disso aqui, para a terra que te mostrarei. Abraão também estava passando por esse processo, deixar coisas e avançar para outros espaços, outros desafios, e a nossa vida é feita assim. A nossa vida é feita de, às vezes, precisamos de olhar e ver de onde Deus está nos tirando e aonde Deus está nos levando. Não é verdade? Deus, de um espaço físico, Deus não nos tirou desse espaço físico ainda, quando eu digo aqui da igreja, mas Deus está nos fazendo crescer dia após dia. Nós precisamos de entender isso e crer nisso. A fé é um ambiente que a gente movimenta no nosso entendimento, no nosso coração, no nosso espírito, para que a gente entenda que alargue o espaço da tua tenda, versículo 2, estende o todo da tua habitação e não em peças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Isso tudo a gente não faz porque o profeta Isaías profetizou para o povo de Israel. A gente faz isso porque nós entendemos que em Cristo Jesus nós possuímos a habilidade de entender que Deus está falando conosco aqui. Porque se nós formos levar ao pé da letra, essa profecia já cumpriu. Isso que está, inclusive o que está escrito na palavra de Deus até Malaquias, na antiga aliança, já cumpriu. Aí tem umas pessoas que decidem, não, vou abrir mão de tal bênção, e às vezes quando abre mão de tal bênção na antiga aliança, vai assumir uma maldição na nova aliança. Aí como assim na nova aliança tem maldição? Tem, o salário do pecado é a morte. Então eu prefiro ficar com a profecia e colocar Jesus Cristo nessa profecia, porque todas as profecias na antiga aliança, de Gênesis a Malaquias, já se cumpriram. Jesus Cristo veio e estabeleceu. Por isso que pela graça nós somos salvos. Aí eu posso ler esse texto e entender aqui, peraí, Espírito Santo, aí eu vou colocar aqui, por que Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, para uma terra que ele não tinha visto? E o profeta Isaías não tinha profetizado para Abraão. Na minha e na sua casa, Deus está nos alertando, Deus está nos dando alimento, está nos dando vida espiritual, intimidade com Ele, para que a gente faça isso. E às vezes a gente vai precisar de montar a tenda, desmontar a tenda, porque a verdade é essa: nós temos que desmontar coisas para alcançar coisas maiores. Ele diz assim: alarga o espaço da minha tenda. Então espaço da minha tenda tinha um espaço Y, ou tinha um espaço X. Para mim chegar em outro espaço, eu tenho que desmontar ela e levar ela para mais longe. Nem que aquele espaço primeiro continue lá, mas ela precisa se alargar. Aqui o ministério sempre começou aqui neste lugar. Quando eu era criança, a gente veio aqui colocar tijolo nesse lote. Tinha uns amigos do meu pai aqui que não gostavam muito de igreja. Vocês conhecem algumas situações aqui, alguns conhecem. E aí não tinha muro, separava, a rua era de terra, chão batido, não sei se a Maurília das Neves já era daqui. Aí a gente chegava aqui um dia, botava os tijolos, subia os tijolos. Quando chegava no outro dia para bater massa de novo, os irmãos da rua, os nossos irmãos em Cristo Jesus, que iam se tornar irmãos, tinham derrubado os tijolos e falaram: aqui não vai ter igreja não, igreja de crente não vai ficar aqui não. E porque Deus nasceu esse lugar, Deus colocou aqui, aí veio Águas Lindas 1, Águas Lindas 2, Pedregal, Taguatinga, e foi nascendo igreja. E o ministério foi crescendo. Não é que saímos daqui fisicamente,
Mas o Espírito Santo de Deus foi mandando: alarga o espaço da tua tenda, ou seja, tira essas estacas de onde estão e leva para mais longe. Isso aqui fala de ambiente espiritual. Faça isso na sua casa. Nós vamos concluir isso aqui, esse trabalho desse texto, talvez dia 31, né, Raquel? É verdade, o apóstolo já mudou. Eu vou tentar fazer um encaixe com esse negócio que a gente está lendo aqui, porque o apóstolo falou para a gente trabalhar Provérbios. Eu voltei para cá para que a gente entendesse que o Espírito Santo aqui está fazendo transbordar. Que você fique fixo nisso, porque o Espírito Santo de Deus vai continuar trabalhando para que a gente transborde. Como que é transbordar? Transbordar do conhecimento, do entendimento, transbordar da sabedoria do Espírito Santo. É aqui que ele está dizendo: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade. A gente precisa de entender isso aqui na mente. Amém? Porque se a gente fosse olhar aqui para a igreja, aqui na 3, desse tamanhozinho, mas espera aí, como que nasceu? Quantas igrejas nasceram desse ministério? E até quantos pastores não saíram daqui, estão em outros lugares espalhados pelo mundo afora? A gente olha para o ambiente físico e muitas das vezes pensa assim: nossa, coisa pequena. A gente não está vendo a grandiosidade da ação de Deus naquilo. Então não vamos pelos nossos olhos. Vai lá para Provérbios, já que a Raquel lembrou a gente desse texto, e está marcado aqui Provérbios capítulo 3, para nós orarmos e louvarmos e adorarmos ao Senhor Jesus, para que nós possamos completar esse trabalho. Sempre quando eu digo esse trabalho, é completar a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida, dia após dia. Aqui diz assim, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, o 7 também é muito importante. Esses dias eu tratei com um discípulo, eu tive que tratar com ele nesse texto, e diz assim, Provérbios 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, ou não se apoie. O primeiro entendimento, quando a gente lê a palavra estribes, a gente pensa assim: a pessoa vai dar chilique, a pessoa vai criar confusão, né, na mente, no teu próprio entendimento. Ele está dizendo: não se apoie, por favor, não se apoie no teu próprio entendimento, porque coisas visíveis de Deus ou coisas invisíveis de Deus não são as mesmas coisas que nós vemos. Aquilo que nós vemos não reflete aquilo que Deus está fazendo. Amém? Por isso que a palavra de Deus manda a gente andar em fé, porque é a fé, a certeza e a convicção das coisas que eu não estou vendo. Eu não estou vendo quanto Deus está fazendo, mas eu estou crendo no quanto Deus está fazendo. Por isso que eu não posso apoiar no meu próprio entendimento, porque muitas das vezes o meu entendimento está naquilo que eu estou vendo. Aí eu estou vendo, as coisas parece que não andam, parece que não desenvolve, parece que o casamento não cresce, parece que o marido não desenvolve, parece que os filhos... E Deus está trabalhando, basta nós ficarmos não apoiados no nosso próprio entendimento. E Ele vai continuar: não se apoie no seu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Diga assim para o seu vizinho assim: em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Todos são todos, amém, igreja? Não são alguns. Às vezes a gente pensa assim: não, eu vou dar uma mentirinha aqui, vou contar uma mentirinha aqui, e Deus não está. Deus está nessa mentirinha, Deus está vendo essa mentirinha. Eu vou dar uma desviada aqui. Opa, peraí, é um caminho? Em todos, reconhece-o para quê? Para trabalhar perdão, para trabalhar comunhão. Por isso que eu preciso reconhecer o Senhor em cada um porque se eu não reconhecer o Senhor, inclusive no caminho que eu errei, que eu pequei, o Espírito Santo não pode me convencer que eu errei e que eu pequei naquele caminho. Amém? Então que o Espírito Santo possa nos convencer dia após dia em cada um dos nossos caminhos, para Ele endireitará as tuas veredas. Ele mesmo, vamos ficar de pé. Ele mesmo endireitará as tuas veredas. Vamos orar? Enquanto os ministros de louvor tomam seus lugares, agradecidos a Deus, o bispo Paulo comentou algo aqui a respeito de gratidão, e não tem como nós não reconhecermos ao Senhor em todos os nossos caminhos, se nós não passarmos pelo processo da gratidão, mesmo que nós não estejamos colhendo coisas boas.
a gente tem que olhar para a árvore e falar assim: Deus, eu não estou colhendo porque eu fui indiferente com o Senhor aqui, então eu preciso de reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Amém, igreja? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, fala com o Espírito Santo de Deus aí, agradece a Ele pela palavra que já começou sendo ministrada aqui essa noite aos nossos corações. Amado Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, pelo processo de cura, pelo processo de libertação, pelo processo de crescimento que a minha vida, que a igreja está vivendo, está passando. Espírito Santo de Deus, estamos assim a um passo de passarmos mais uma virada de ano. No nosso calendário, Espírito Santo de Deus, isso parece muito salutar, muito proposital, mas nós sabemos que o Senhor tem a fazer por nós e o Senhor não olha muito o nosso calendário. Por isso nós pedimos ao Senhor que venha com o teu poder trabalhando em nós, para que nós reconheçamos o Senhor em cada um dos nossos caminhos, para que nós venhamos a temer ao Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor e a nossa vida toda, completa, os nossos sonhos, os nossos projetos, e Espírito Santo também os nossos fracassos, as nossas tristezas, as nossas decepções, que nós possamos colocar isso aos pés da cruz e saber que o Senhor é o dono da nossa vida, e o nosso descanso e a nossa paz não vem do mundo e vem do Senhor. Espírito Santo de Deus, porque nós vamos passar mais esse processo, mas nós estamos passando sabendo que o Senhor é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o dono da nossa casa, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa família, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos nossos filhos, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor das nossas finanças. Por isso nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para de inteiro coração ao Senhor render graças, louvar ao Senhor, cantar ao Senhor e adorar a Tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio. É assim que nós abrimos esse culto e a igreja diz amém. Amém? O Ministério de Louvor está com a palavra. Amém, glória a Deus. Estou aqui tocando violão e teclado. Você que é músico aí, ó, as vagas estão abertas aí para entrar na equipe de louvor, para tocar, louvar e adorar o Senhor junto conosco, amém? Reconhecer ao Senhor em todos os seus caminhos, né? Não ser sábio aos seus próprios olhos, ao seu próprio entendimento. Isso aí é muito sério. Existem muitos caminhos que nós decidimos nas nossas vidas. Existe o caminho da decisão de comprar um carro, o caminho da decisão de comprar uma casa, o caminho da decisão de ter filhos e ir e se mudar, ir para um lugar e ir para o outro. Existe decisão de sair de uma igreja e congregar em outra. Existem vários caminhos que nós tomamos na nossa vida, né? E muitas das vezes nós esquecemos de convidar o Senhor, para que o Senhor venha ser reconhecido em todos esses caminhos na nossa vida. Muitas das vezes nós tomamos uma decisão de comprar uma casa e em nenhum momento a gente se lembra de reconhecer o Senhor nesse caminho, né? A gente não lembra do Senhor na hora de fazer as coisas, mas na hora que a gente está no problema e na dificuldade, a gente sempre lembra dele, não é verdade? A gente sempre lembra. Sempre vai lá dobrar o joelho e na dificuldade reconhecer Deus. Deus me ajuda e isso tudo mais. Mas é importante que nós reconheçamos o Senhor em todos os nossos caminhos, em todos os caminhos que Ele tem para nos apresentar. Deus não é um Deus mau, meu irmão. Deus é um Deus que Ele é Pai. Ele quer boas coisas para você, em todas as áreas. Ele quer que você trilhe os melhores caminhos, os caminhos mais bem-sucedidos. Aleluia. E Deus é bom, graças a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo.
Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mês da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Mais uma vez, vamos lá. Seu amor, a cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Vamos lá de novo, impressionante. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e é Senhor e muito digno. Na cidade do nosso Deus Santo, alegria de toda a terra. Grande é Senhor quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo.
posso teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Vamos declarar. Sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e A paz do Senhor Jesus, podeis sentar, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, o Weber já leu aqui, mas vamos abrir novamente lá em Provérbios, no capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 1. Vamos ler a parte do versículo 1. A gente sabe que a Bíblia ela não foi escrita da forma que nós temos aqui hoje, né? Com títulos, capítulos. Ela era um pergaminho enorme, né? Que depois que foram feitos, né? Títulos, capítulos, versículos, né? Para poder fazer um livro para que a gente tivesse acesso. Mas eles escolheram como título deste Provérbios 3, Conselho da Sabedoria aos Moços. Olha que interessante, né? Conselho da Sabedoria, né? Aí aqui está dizendo assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e a boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. Só até aqui, tá? Então, esse Provérbios, ele todo, né? O capítulo 3 todo é um ensinamento para nós e de grande valia, né? Mas esse ano, né?
esse tema foi escolhido pelo apóstolo para nós trabalharmos no mês de dezembro, que é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que as nossas veredas sejam endireitadas. Né? Foi esse o tema que eles nos orientou para trabalhar no mês de dezembro e para a gente projetar o 2025 só em janeiro. Olha que beleza, né? Então vamos endireitar, né? Vamos pegar e reconhecer Jesus em todos os momentos das nossas vidas. Eu estava vindo para cá e eu e o Weber conversando a respeito de diversas coisas, né? E aí eu falei com ele, eu falei assim, amor, eu tenho a total compreensão de que tudo que eu sou hoje, seja como esposa, seja como mãe, seja como profissional, seja como bispa, pastora, seja como amiga, entendeu? Foi Deus que me formou. Foi Deus que me endireitou minhas veredas para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje. É claro que às vezes com sofrimento, sim, claro, né? Mas o sofrimento, igual eu estava conversando com um determinado irmão em Cristo, às vezes o sofrimento não significa dor, significa que nós temos que passar por algo, sofrer algo. Vocês já pararam para pensar que todo crescimento, se a gente for analisar, todo crescimento, nós estamos sofrendo o crescimento, ou seja, nós estamos passando por um crescimento, seja ele às duras penas ou com alegria no rosto. Não é verdade? Mas nós estamos sofrendo algo, ou seja, nós estamos em constante transformação de vida. A Raquel de 2022 não é a Raquel de 2023, não é a Raquel de 2024 e não será a Raquel de 2025, ou seja, eu tenho que desenvolver, eu tenho que crescer. Por isso que nós trabalhamos esse ano todinho com alarga o espaço da sua tenda, estende o todo da sua habitação, finca bem as estacas, né? Por quê? Porque você vai prosperar por um lado, para o outro, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E ainda vem encerrando com esse tema, vamos reconhecer Jesus em nossos caminhos. Para quê? Para que as nossas veredas sejam endireitadas. Então o ato de eu reconhecer a Jesus me traz comunhão com Cristo. Eu reconheço Jesus Cristo. A nossa casa está passando por uma transição e algo que a Ellen profetizou com 15 anos, ela tinha 15 anos, está acontecendo esse ano. Está acontecendo agora, de novembro para dezembro. E aconteceu numa velocidade, né, negão? De uma forma que Deus... parece que Deus falou assim, é agora, e pôs a mãozinha dele lá e as coisas foram e aconteceram. E algo que minha filha profetizou em 2015, há quase 10 anos, né? Então assim, estamos maravilhados com o que Deus tem feito e reconhecemos Deus em tudo nesse processo. A forma como nós reconhecemos Deus vai determinar sim o fim que nós vamos colher. E eu sempre conversando com ela, eu e o pai dela, eu falando com ela assim, minha filha, você está conseguindo compreender que isso é Deus? Aí ela fala assim, claro, mãe. Se não fosse, e coisas que depois, né, nós vamos contar o testemunho, né, coisas que aos olhos humanos era impossível. Se a gente for trabalhar com data, dias, né, horas, né, processos, burocracias, era impossível. E está acontecendo. Então, assim, reconhecer a Deus faz o nosso caminho ficar um caminho livre de obstáculos. Nós podemos observar que no Evangelho, né, onde
conta a vida terrena de Jesus Cristo, ele sempre estava passando por algum lugar. Vocês observaram isso? Se a gente for ler o evangelho do começo ao fim, de todos os 4 evangelhos, ele sempre estava no caminho, Jesus. Ou seja, ele sempre estava cumprindo a missão que Deus deu a ele, desde criança. Não é verdade? Ele sempre estava cumprindo a missão. E nós também somos da mesma forma. Nós estamos aqui no mundo cumprindo a nossa missão. Seja ela onde você estiver. Tá? Seja ela o que você estiver fazendo. Tudo é missão. Filho é missão, esposo é missão, pai e mãe é missão, sua vida profissional é missão, sua vida aqui na igreja, como obreiro do Senhor, como um líder, como um membro, é uma missão. É uma missão, tudo é missão. E em todos esses momentos, o reconhecimento de Deus traz um fim saudável. E o interessante é saber que quando reconhecemos o Senhor no nosso caminho, queridos, quando nós reconhecemos o Senhor no nosso caminho, sabe aqueles ciclos viciosos que nós às vezes não conseguimos romper? Nós não conseguimos romper por falta de reconhecer a Deus naquele processo, naquele caminho que eu estou trilhando. Nós pegamos, às vezes, várias pessoas para consolidar e tudo, e eu e o Web, a gente tem um chama para casal que está quase separando, que é uma beleza, né, Heber? Chega cada pessoa lá em casa que vocês não queiram saber. E por incrível que pareça, nós os acolhemos. Eu ainda falei, hoje a gente estava almoçando, e aí a gente comentou de um certo casal que eu e o Weber consolidamos, e eu falei, esse casal foi diferente, a gente teve que trazê-los para dentro da nossa família. Eles não são aqui da igreja. Para dentro da nossa família, sabe para quê? Para Deus mudar o DNA deles, virar irmão. Olha que coisa. Tivemos que fazer um nível de adoção tão grande, né, Heber, que a pessoa virou irmã. Porque foi a forma de levar esse casal a reconhecer a Cristo. Eu ainda falei assim, talvez, se eu e o seu pai não tivesse os ajudado, é claro que a obra de Deus, quem faz é o Espírito Santo, eu e o Heber, a gente está aqui só como instrumento, e não quero mérito nenhum disso. Detesto até receber mérito por essas coisas, porque eu compreendo a minha missão. E eu até comentei assim, talvez se eu e o seu pai não fosse tão diligente em trazê-los para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família, para dentro do nosso DNA, talvez hoje eles não estariam juntos. E estão juntos produzindo frutos. Por quê? Porque resolveram parar com um ciclo vicioso de termina, separa, volta. Eu nunca vi tanto separa e volta na minha vida. O ciclo foi cortado. Por quê? Porque reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque reconheceram Jesus Cristo na fraqueza. Quando eu consigo reconhecer na minha fraqueza Jesus Cristo como meu Senhor, quando eu consigo reconhecer na minha fraqueza, entendendo que a minha força vem dele, não vem de mim mesma. Por isso que aqui está falando, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tolo é quem pensa que é forte em si. Tolo é quem pensa que é sábio em si. Tolo é quem pensa que é bom em si mesmo. Não. Toda bondade que habita em nós, em nossos pensamentos, em nossa vontade de fazer o bem, ela provém de Deus. Porque o ser humano por si só é lixo.
Não tem essa de falar, não, ele é uma boa pessoa, ele não é cristão, mas é uma boa pessoa. Querido, não se engane, Cristo habita nessa pessoa, tá? Porque se a gente for pegar o ser humano sem Deus, não tem nada. Ele pode não congregar numa igreja, não professar uma fé, mas ele acredita em Deus. Então, toda essa bondade, todo o dom perfeito, tudo que nós temos de bom, pensamentos bons, projetos bons, foram sementes plantadas por Deus em nosso coração. E quanto mais eu reconheço a Jesus como meu Senhor, meu Salvador, dono da minha vida, quanto mais eu me coloco nessa posição, mais o meu caminho vai sendo limpo. Por quê? Como a pastora usa, eu gosto de dar esse exemplo aqui. Deus não para de abençoar ninguém. Ele está abençoando agora, nesse momento. Nesse momento Ele está com a bênção dEle sobre as nossas vidas. Eu que resolvo estar no caminho ou fora do caminho. Sou eu que resolvo. Então, a forma de eu reconhecer a Jesus, reconhecer a Deus na minha vida, vai produzir em mim o quê? Temor. E o temor é o quê? Princípio da sabedoria. Então eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador. Vem uma unção sobre a minha vida. Unção de quê? De sabedoria. E o que é sabedoria? Saber agir da maneira correta. Isso é sabedoria. Sabedoria não é saber. Tem muita coisa que a gente não sabe. Igual quando a gente está no trabalho. Eu tenho certeza que cada um de vocês já passou por isso. Vocês pegar algo assim e falam, peraí, o que eu faço agora? E de repente vem aquela luzinha, aquele estalinho. Duvido se alguém já não passou por isso aqui. E aí você vai falar, nossa, como eu sou sabichão. Nossa, não, você não é sabichão, é o Espírito de Deus comunicando ao seu espírito. Reconheça Ele. Reconheça Ele no seu caminho, para que a sua vereda seja endireitada. Quando estamos com o nosso sangue quente, vamos discutir. Quando estamos chateados com alguma coisa, quando nosso coração está entristecido com algo, peça essa unção para Deus. Jesus, eu estou aqui, eu quero te reconhecer nessa minha tristeza. Por quê? Porque Ele alegrará teu coração. O Espírito Santo te conduzirá a sair do patamar que você está vendo, olhando, sentindo, cheirando, tudo. E vai te elevar para um outro nível. Não, peraí, é aqui que eu quero que você enxergue. Não é aqui. Não é pelo comportamento que eu enxergo. Não é pela ação da pessoa que eu enxergo. Mas sim pelo prisma do Senhor. Ou seja, o apóstolo Baltazar falou uma coisa numa reunião de obreiro que eu falei assim, gente, onde esse homem vive? Eu fico desse jeito. Ele foi fazer uma oração, e na oração ele falou assim, Deus, faça lá, Espírito Santo, faça lá na terra como é aqui onde nós estamos. Aí eu falei, Jesus, um dia eu chego nessa fé. Ou seja, ele estava num lugar que ele estava vendo tudo, acreditando, e falou para o Espírito Santo, então faz lá na terra, como eu estou vendo aqui. Isso numa reunião de obreiro, ele fez essa oração, e eu falei, gente, olha que coisa. Ou seja, olhar por esse prisma, eu só consigo ver quando eu reconheço Jesus. Reconhece a Jesus Cristo. Não saia da sua cama sem fazer uma confissão, pelo menos. Jesus Cristo é o meu Senhor. E aí você sai da sua cama, vai lavar sua cara, vai se arrumar para o trabalho, vai tomar café com sua família, sei lá o que você vai fazer.
Mas pelo menos essa confissão confesse: Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu agora estou numa empresa gigantesca, né, trabalhando. E quem é a vice-presidente lá? O vice-presidente é uma mulher. E uma menina nova, ela tem 38 anos. De uma energia, é uma pessoa admirável, né? E claro que quando a gente está à frente da batalha, sempre vai ter alguém para te apontar alguma coisa e te criticar em algo. Não é verdade? É claro, isso é óbvio. Ainda mais em questão de liderança. E um dia eu, conversando lá com o meu superior mais próximo, eu falei assim: eu entendo ela, porque eu sou mulher. E sei os desafios e o que passa na cabeça dela. E aí eu falei com esse meu superior. Ela está com um desafio grande pela frente, que ela deve assumir a presidência esse ano de 2025. E aí eu falei assim: para uma mulher encabeçar algo tão grandioso, deve passar várias coisas na cabeça. E desde então, eu tenho ministrado muito na vida dela. E fiquei feliz de saber que ela professa a mesma fé que eu professo. Fiquei muito feliz, fiquei sabendo de uma forma triste, mas fiquei sabendo que a vozinha dela faleceu e ela falou onde seria o culto, né, de ação de graças pela vida da avó dela, e ela falou o nome da igreja lá. Eu falei: olha, ela é, né, professa, então ela crê da mesma forma que eu creio, então fica mais fácil o acesso, né? E eu fico olhando, né, tudo que ela vai fazer. Sexta-feira eu fiquei praticamente o dia todo com ela. Ela me pediu tanta coisa. E eu fiquei sexta-feira praticamente né, ajudando ela em muita coisa lá. E aí eu vi o zelo daquela mulher em tudo. Ela teve um processo lá que deu errado. Aí eu falei assim: você quer que eu ligue para a pessoa? Ela falou: não. Deixa que eu faço isso, porque esses erros menores eu não quero que sejam expostos. A pessoa que eu ia ligar era o dono da conta, né? Era o dono da empresa. Ela falou assim: porque fica parecendo que é má gestão, e não foi. Então eu prefiro falar com ele. Eu falei: ok, então fale. E aí eu fico vendo o zelo, o amor, o cuidado, a dedicação. E teve um dia que ela, sexta-feira mesmo, ela respirou fundo assim. Aí eu falei com ela assim: Jesus Cristo é o seu Senhor. Aí ela respirou fundo de novo. Aí saiu da minha sala. Ela entendeu o que eu falei. Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, meu irmão. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo está agora endireitando as suas veredas. Agora, nesse momento, Ele está endireitando as suas veredas. E por mais que seja grande o desafio na tua vida, eu quero dizer algo para você essa noite: não é impossível. Mediante ao que eu estou vivendo hoje, mediante ao que na minha casa está vivendo, eu vou falar para vocês: não é impossível. Não é impossível. Creia somente. Confesse Jesus Cristo como seu Senhor. Reconheça-o no seu caminho, porque Ele que vai endireitar, não é você. Ele vai endireitar. Quer ver? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, lá em Mateus, no capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3. Aqui para vocês verem, né? Como que são as coisas, né? Como que Deus trabalhou para que tudo isso se cumprisse, como Heber disse, né? As promessas do Velho Testamento, elas são vivas, cumpridas em Cristo, tá, gente? Não é porque elas deixaram de existir, elas existem, mas cumpridas em Cristo. Nós temos acesso às grandiosas coisas que foram manifestas no Antigo Testamento em Cristo.
tá? Em Cristo nós temos acesso, tá? Então vamos ler aqui o capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito, por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Quem profetizou foi isso aqui, foi Isaías, Antigo Testamento. Presta atenção nisso aqui. Antigamente as pessoas tinham que se endireitar. Lei. Aqui falou de lei, tá? Lei. Antigamente tinha os preceitos, e não é só os 10 mandamentos não, viu gente? Tem que falar, é só os 10 mandamentos. Não é. A lei de Moisés é uma lei extensa, que foi resumida naquilo ali, tá? Mas é uma lei extensa, tá? João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre, delícia. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Aqui ele estava falando das pessoas que iam para serem batizadas e não tinha fruto de arrependimento. Ia por ir, tá? E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá, presta atenção nisso aqui. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Olha que coisa interessante. Isso aqui está falando exatamente sobre esse negócio de Provérbios. Quem tem a pá, aqui falou de eira. Eu salvei aí no seu celular uma foto sobre o que significa eira na Bíblia. Leia aí para mim, por favor. Isso é eira, tá? Isso é uma eira. A eira se assemelha ao caminho, tá? Quem tem a pá que vai fazer a separação? Aqui está falando que é Jesus Cristo. Vocês viram aqui? Ele tem a pá que vai separar o fruto da palha, e a palha queimará. Amém? É isso que Deus tem feito, é isso que Jesus faz através do Espírito Santo na nossa vida. É
É isso que o Espírito Santo está trabalhando em nós esses dias. Através de eu reconhecê-lo como meu Senhor. Através de eu reconhecê-lo como meu Senhor. E aí, depois disso, Jesus apareceu para ser batizado. E João Batista o reconheceu. Gente, deixa eu te falar. João Batista era primo de Jesus, mas esse caboclo que ficava no deserto, vocês acham que ele viu Jesus antes? Via não. Ele não tinha contato com Jesus Cristo. Ele nem sabia quem era Jesus. Ele não teve convívio com Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou até ele e ele o reconheceu. Olha que coisa. E aí no diálogo com Jesus, ele fala: eu não tenho que te batizar, você que tem que me batizar. Aí Jesus ainda fala: não, você vai me batizar para quê? Para que a justiça seja cumprida. Ou seja, a justiça, o que é justo, tem que ser cumprido. Então, o que é justo para mim, o que é justo para a sua vida, será cumprido. Não tem o que fazer. Por isso que nós temos que criar esse hábito de reconhecer a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador todos os dias, diariamente na nossa vida. Diariamente na nossa vida. Eu estava falando lá de onde eu estou trabalhando. Eu comentei com o Eber no carro. Eu tenho tanta convicção de que quem me levou para lá foi Deus. Por conta do processo que eu passei para entrar neste lugar. Hoje eu estou lá. Gente, lá chega cerca de 200 a 300 currículos por dia. Pensa. Isso impresso. Imagina no e-mail do RH. Só pensa. E aí eu fiquei pensando, como é que é mesmo que selecionar o meu e-mail a isso aí? Deus. Quando eu falei que eu ia voltar para o mercado de trabalho, eu falei que eu queria trabalhar numa empresa grande, que eu não tivesse cargo de destaque. Que eu não queria, eu só queria chegar na empresa, cumprir meu trabalho e ir embora para casa. Não queria chefia. Não queria gerenciar nada. Não quero isso mais. E Deus foi cumprindo exatamente o que eu falei. Mas o que eu fiz de diferente dessa vez? Provérbios 3. Todo emprego que eu arrumei antes desse que eu estou hoje, eu ia pelo meu mérito, pela minha sapiência, vamos dizer assim. Porque eu sabia que meu currículo era bom e que não tinha como ninguém não ser selecionada. Dessa vez não. Dessa vez eu falei com o Espírito Santo: eu vou onde o Senhor me colocar. Eu só te peço que seja assim. E Ele fez exatamente o que eu pedi. Só que todos os dias eu reconheço Jesus naquele lugar. Todos os dias eu reconheço o Senhor naquele lugar. Todo santo dia. Todo santo dia eu reconheço Jesus na minha casa, eu reconheço Jesus na vida do meu marido, eu reconheço Jesus na vida das minhas filhas, eu reconheço Jesus na minha vida, eu reconheço Jesus na igreja. Todos os dias. Porque, fala assim comigo, eu fui chamado para correr. O caminho tem que estar plano, querido. O caminho tem que estar plano. E aqui está falando sobre a paz de Jesus. E é nisso que eu quero que vocês se firmem essa noite. Ele tem a pá. Ele separa o fruto da palha.
hoje através do Espírito Santo. Eu te pergunto, o que você precisa essa noite? Para pensar. Em todos os milagres que Jesus fez nos evangelhos, são vários, né? Todos eles estavam no caminho, igual eu falei no início. Ele estava em um caminho, cumprindo a missão. E todas as pessoas chegavam até ele, ou eram levadas até ele, ou iam até eles, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue. Ela reconheceu Jesus Cristo. Não, se eu tocar nas vestes, por que ela falou isso? Não, porque dele emana cura. Ele emana cura. Então, eu reconheço ele como médico dos médicos. Se nenhum médico humano me curou, então eu reconheço em Cristo, médico dos médicos. Então, se tão somente eu tocar as vestes, eu serei curada. Tem vários milagres de endemoniados, de cura de endemoniados, de libertação. Se é um processo de libertação que eu preciso fazer, que eu preciso passar, eu tenho que reconhecer Jesus Cristo como meu libertador. Tá vendo as formas que eu tenho que reconhecer Jesus Cristo? Eu tenho que reconhecer Jesus Cristo naquilo que eu preciso. É uma cura física, médico dos médicos. É libertação, ele levou na cruz toda maldição, todo o processo que eu e você precisa para sermos libertos, ele levou lá. Então eu tenho que reconhecê-lo. Senhor, só o Senhor me liberta. Eu sou fraca. Se é sair da miséria, seja a miséria que for, seja miséria financeira, seja miséria no relacionamento, seja miséria em qualquer área, porque a gente fala, miséria é só na vida financeira. Não é. Tem gente que é rico que é miserável. Jesus levou isso tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Então eu tenho que reconhecê-lo. Se pegar lá a mulher samaritana, ela sofria de problema de miséria no relacionamento conjugal. Foi esposa de 5 homens, mas não era de nenhum. E ela reconheceu Jesus Cristo como o quê? Vejo que és profeta. E o que Jesus deu para ela? A profecia que ela precisava. Aquele pai que tinha um filho possesso de um demônio, eu não sei se foi lá lá em Gazareno, lá eu acho que foi esse, que ele falou, me ajuda na minha falta de fé? Não foi não, é outro. Eu confundo, é porque é muito endemoniado lá, eu confundo os textos. É sério, eu confundo mesmo. Mas um pai, Jesus chegou para tirar a possessão do filho. E Jesus vai e lança para o pai, crê somente. Aí ele vira para Jesus e fala, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Jesus Cristo é a fonte. Por isso que eu estou pedindo para você analisar essa noite, o que é que você precisa? Em qual etapa da sua vida você precisa reconhecer Jesus? O que você precisa ser findado hoje? Qual é a palha que está aí no seu caminho? O que eu acho engraçado é que o que atrapalha o caminho não é pedra, é palha. Olha só, palha é uma coisa tão... Só que vai fazer um montoeiro de palha para ver se você dá conta de passar. Não dá. Então
vamos reconhecer ao Senhor. Essa noite é o último culto de domingo do ano. Terça-feira estaremos reunidos aqui para o culto da virada. Mas esse é o último domingo que vamos trabalhar com este tema. O culto da virada já é o tema de 2025. Então eu queria que você aproveitasse hoje para finalizar este 2024. Dia 31 é terça, mas o seu 2024 está finalizando hoje, dia 29. Olha que coisa, a sua virada é hoje. Então aproveita para analisar o que você precisa, para reconhecer Jesus. Corre, reconheça Jesus, porque Ele mesmo vai endireitar suas veredas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu quero que você faça esse exercício agora de reconhecer Jesus. Se você quiser ficar de joelho fixo, se você quiser pegar uma cadeira, pegue. Se você quiser andar na igreja, ande, tá? Fique à vontade, mas eu quero que você analise. Esse momento ele é curto demais para analisarmos tudo, mas pega aí o que mais tem te atrapalhado. Algo que você, através dessa palavra, viu que é latente na sua vida e que vai ano, vem ano, vai ano, vem ano e as coisas não produzem, os frutos não aparecem. Parece que aquilo não é para você. Igual esse negócio que a Ellen profetizou quando tinha 15 anos. 11 anos depois, o trem, puf. Veredas endireitadas. Caminho livre. Podia ser antes? Podia. Se nós tivéssemos despertados para isso. Mas a gente é lento, como diz a palavra, tardio. Então não seja tardio para ouvir a voz do Senhor na sua vida. Não seja tardio. Ouça hoje o que Deus tem te falado. Amém? Pai, te louvo, Senhor Jesus. E te agradeço por esse momento que nós estamos reconhecendo o Senhor como nosso Senhor e Salvador. No nosso caminho. Pai, em nome de Cristo Jesus, neste momento eu estou caminhando na minha casa, Senhor Jesus, lá no meu lar, lá onde o Senhor me colocou como esposa, como mãe, como videira frutífera. Eu estou caminhando na minha casa agora e estou te reconhecendo nos meus ministérios, Pai, no meu ministério de esposa, no meu ministério de mãe, no meu ministério de servideira frutífera. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor, meu Salvador, como meu dono, como o Senhor da minha vida, porque o fruto já está brotando, já brotou, e o Senhor está com a pá, tirando toda a palha que tem impedido o desenvolvimento desses ministérios, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Assim também é com a sua igreja, Pai. Eles estão caminhando na casa deles, Senhor Jesus, mostrando os ministérios deles, Senhor Jesus, e reconhecendo o Senhor neste caminho, em nome de Cristo Jesus. O Senhor é quem endireita essas veredas. Nós estamos aqui para te reconhecer como nosso Senhor e nosso Salvador, na nossa vida física, no nosso corpo físico, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu reconheço o Senhor como médico dos médicos na minha vida. Eu reconheço o Senhor como a saúde do meu corpo físico.
Então, tudo quanto é mazela, tudo e qualquer diagnóstico, tudo que tem atrapalhado a eu cumprir a minha missão aqui na terra, eu estou reconhecendo o Senhor na minha vida dessa forma. E o Senhor, com sua pá, está tirando a palha para que eu possa correr na minha saúde física, porque o Senhor é o Senhor da minha saúde. Aleluia. Na minha vida financeira, Senhor Jesus, na vida financeira da minha casa, o Senhor é o Senhor da provisão em todos os momentos. O Senhor é o dono de todo o ouro, de toda a prata. O Senhor é o dono de todas as riquezas e da sabedoria, Pai. E eu te reconheço na minha vida financeira, na vida financeira da minha casa. E por isso, Senhor, com a pá, está tirando toda a palha que tem impedido a prosperidade de chegar, em nome de Cristo Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, na nossa vida espiritual, na nossa vida de comunhão com o Senhor, no nosso trabalho na igreja, onde nós nos colocamos à sua disposição, eu estou reconhecendo o Senhor como meu Senhor. E em nome de Cristo Jesus, o Senhor está neste caminho comigo, com a minha família, corrigindo o que for necessário e limpando este caminho para que nós chegamos no seu objetivo final, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Pai, é dessa forma, Senhor Jesus, que eu abençoo a sua igreja com essa oração, Pai. Porque eu creio, Pai, que todos os caminhos eles percorreram neste mês de dezembro e ainda estão percorrendo. E em nome de Cristo Jesus, eu profetizo veredas endireitadas para 2025. Em nome de Cristo Jesus, que não nos falte essa prática, Pai. Que não nos falte, Senhor, o temor do Senhor. Que cada dia, Senhor, nós possamos te reconhecer mais e mais e mais em nossas vidas. E entendermos cada vez mais a nossa dependência do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Faça isso outras vezes, tá? Faça. Corre, faz. Você que ainda não fez, anda na sua casa. Pega, separa um momento e escolhe lá as áreas. Eu vou andar aqui agora. Jesus Cristo, ó, eu estou com essa dificuldade. O Senhor está aqui comigo. Eu te reconheço dessa forma. Ó, Jesus Cristo, aqui eu venci. Muito obrigado. O Senhor é o dono de toda honra, de toda glória. Isso é reconhecer Jesus. Pai, esse ano eu rompi nisso. Ao Senhor seja toda a honra. Serei fiel ao que eu conquistei. Amém, queridos? Vamos correr, vamos fazer, né, o que nós temos que fazer, praticar o que nós temos que praticar. Amém? Para que 2025 seja um ano de romper em nossas vidas, seja um ano de romper a sua vida. Amém? Amém? Eu queria, nesse momento, orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Pode projetar 2025, vocês vão crescer muito, viu? Financeiramente, pode crer, é sério mesmo. Vocês vão crescer muito, seja ousado, tenha fé mesmo. Achegue-se a Deus com intrepidez, com coragem. Amém? Igual o Iderson me mostrou ali um novo modelo de identidade, ele falou, Raquel, tem nome social. Eu falei, coloca aqui, Filho de Deus. Pronto, nós somos filhos dele. Amém? Então, arrebanha aí sua fonte de renda. Arrebanha aí a fonte de renda da sua casa. Amém? Amém? Junta tudo aí. Em nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui reconhecendo mais uma vez o Senhor
como dono da nossa fonte de renda. Porque a nossa identidade de prosperidade vem do Senhor. A promessa de riquezas, a promessa de alcançar objetivos, as promessas, todas elas vêm do Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, primeiramente gratos por tudo que o Senhor nos deu nesse ano de 2024, por tudo que o Senhor nos deu na nossa vida, no âmbito financeiro. E nós estamos aqui, Senhor, consagrando a nossa fonte de renda ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, recebendo todos os dízimos, todas as ofertas dos seus filhos. E em nome de Cristo Jesus, ministramos mais uma vez a bênção que enriquece e não traz dores. Porque para os seus filhos tudo é fácil, todas as portas estão abertas e a prosperidade está instalada dentro deles, porque o Senhor ali habita. E é assim que eu abençoo, Senhor, todos os dizimistas, todos os ofertantes desta igreja, com essa bênção, Pai, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, eu te peço, dê a seus filhos cada vez mais desejos no coração, para que eles possam crescer, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos sentar um pouquinho. Só queria dar alguns avisos aqui. Amém? Todo mundo já sabe, né? Do dia 31 para o dia 1º nós teremos aqui o nosso culto da virada. Começará às 9h30, tá? Às 9h30 nós vamos começar o culto. Quem ainda não deu seu nome para participar, eu e o Weber, a gente cometeu um deslize, né? Eu falei o culto passado que era para me procurar para a gente resolver o que ia fazer. Só que aí o Weber já encabeçou as mulheres para tomar conta. Então eu estou confiando que as mulheres estão tomando conta, tá? Tem um grupo aí que estão falando, vou levar isso, vou levar aquilo, não sei o que. Deixa eu falar só uma coisa: não precisa trazer arroz, porque arroz a gente faz aqui, tá? E sobremesa não precisa mais, tá bom? Porque todo mundo que me falou vai trazer sobremesa, tá? Então, assim, vamos trazer outras coisas, né, para nosso jantar após o culto, tá? Vamos trazer carnes, vamos trazer, igual a das Neves falou, salada, salpicão, farofa, esse tipo de coisa, tá bom? Então, programe-se para isso. E eu precisava pelo menos ter um norte de quantas pessoas vão vir, tá bom? Para eu comprar outra coisa que não precisa, descartáveis, eu vou comprar, tá? Não precisa trazer isso. Isso aqui eu compro. Amém? Então esteja aqui você, sua família, e, né, pra gente passar o ano de joelho na presença do nosso Senhor, reconhecendo Ele em 2025. Amém? Culto de família no altar de Deus, ele deu uma pausa, tá? E nós retornaremos no dia 9 às 20 horas. Amém? Então, dia 9 retornaremos com o nosso culto. Sábado de oração, dia 4/1, tá? Sábado agora já é o primeiro sábado do mês, a igreja fica aberta para oração de meio-dia às 18 horas. Então, venha, fique aqui um momento orando, adorando ao Senhor. Amém? E o nosso bazar, nós teremos um bazar, está aberto a doações, tá? O Idélio está recebendo tudo. Aí eu falo para ele fazer uma triagem bem boa. O que der para colocar num bazar, você põe. O que não der, dá para os outros. Pelo amor de Deus, não fica, né? Tá bom, queridos? Então, assim, a gente está recebendo doações. Então, se tem uma coisa lá no seu guarda-roupa que você não usa já tem um ano, doe. Outro dia eu fui olhar meu guarda-roupa, eu falei, Jesus Cristo, que é isso? Né? Eu falei, tem quanto tempo que eu não visto esse troço aqui, pelo amor de Deus? Eu fiz uma matula e trouxe, né? Então faça isso também, amém? E a gente queria marcar com a igreja, né? A gente já vai avisar desde agora, no segundo domingo pela manhã, presta atenção.
Pode vir todos, mas principalmente os que têm liderança e são consagrados, ou quem almeja alguma coisa. Nós vamos fazer uma reunião aqui para planejamento de 2025, tá? Eu e o Web, a gente quer apresentar algumas coisas, fazer uma apresentação aqui das nossas finanças, de como está para vocês, tá bom? Para um prestar de contas, tá? Para vocês darem uma olhada e projetar o 2025 nosso aqui, amém? Então a gente vai fazer aqui um café da manhã. Eu ainda falei para o Web, eu falei assim: amor, não marca essa reunião de noite, porque ela vai ser uma reunião mais extensa, tá? E será uma reunião, tá? Que a gente vai ter que resolver diversas coisas do andamento da igreja no próximo ano. Amém, queridos? Então você que trabalha com a gente, venha. Você que é membro, venha também. Que quer dar alguma sugestão, venha. Nós teremos aqui um café da manhã. Então vem, vamos ficar aqui amanhã, no segundo domingo de janeiro, tá? Vê aí, Idelson, que dia que dá o segundo domingo de janeiro. Mas vê aí direitinho, só para a gente ter a data. Dia 12 de janeiro, então nós teremos essa reunião aqui, amém? E contamos com a presença de todos aqui. Não é, só que a gente vai ter a reunião pela manhã, à noite a Santa Ceia normal, amém, queridos? Então vamos divulgar essa informação aí também nos grupos que vocês fazem parte, por favor, divulgue, que é aqui da Igreja da Ceilândia, tá? Divulgue essa reunião no dia 12, tá? Para todos virem e nós participarmos aqui, amém? Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Que a graça salvadora do nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você, não só agora, mas por onde você for, por onde Jesus te enviar. Que haja paz, que haja prosperidade. Eu te envio por uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão, desejo uma semana abençoada para ele. Em nome de Cristo Jesus, dia 31 estaremos aqui, amém? Às 21h30. Nosso culto está encerrado.